Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, na presença Tua nos apresentamos em nome de Jesus. Agradecendo, Senhor, o privilégio que temos de mais uma vez estarmos juntos para considerar a Tua palavra, que é viva e eficaz, que revela o Teu propósito, nos faz ver com mais clareza a Tua vontade para a nossa vida e temos recebido estímulo do Espírito Santo pela tua graça para fortalecer o nosso homem interior e assim, Senhor, nós temos um coração fortalecido e acolhedor para receber aquilo que o Senhor tem trazido a nós de uma maneira tão extraordinária. Senhor, repare as deficiências da nossa fé, preencha aquilo que nós, pela nossa incapacidade, não podemos avançar, porque sempre temos algo que possa ser uma restrição, mas queremos sempre ter uma consciência pura e limpa diante de Ti. Por isso, clamamos a Ti para que o Senhor nos ajude, nos socorra, para que cada vez nós sejamos mais absolutos para Ti. Esse é o desejo do nosso coração. Agora clamamos para que Teu Espírito possa operar no nosso meio, para que Tu mesmo fale aquilo que o Senhor deseja para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vimos então ontem, dentro do contexto de Filipenses, né? Podemos abrir lá em Filipenses capítulo 3 só para a gente dar uma repassada muitíssimo rápida, para que a gente possa avançar dentro daquele encargo que eu falei para os irmãos que o Senhor tinha trazido de forma adicional, né? Dentro daquilo que a gente vinha abordando com os irmãos. Então, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 3, ele apresenta no verso 7 esse versículo, né, que nós até compartilhamos agora há pouco com os irmãos, né? Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Então, ele está se apresentando aqui como modelo e eu alertei os irmãos. Quando Paulo faz isso, ele não está se colocando em destaque. O que ele está apresentando aqui está dentro do contexto das epístolas dele, que ele deixa absolutamente claro: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e eu sou, ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, a referência dele é Cristo, nós temos que ter isso de uma forma muito clara, né? Para a gente não confundir como se Paulo estivesse tomando, graça e paz, Paganelli, Para ter paz, irmãos. Paulo tivesse, né, chamando para si alguma coisa para ele mesmo. Não é absolutamente nada, né? Mas por que que ele está apresentando isso como modelo? Porque ele está dando um testemunho muito forte dele mesmo aqui no livro de Filipenses. Ele está mostrando como que ele se preocupa com esse aspecto que ele está invocando, exortando-nos a praticar. Desenvolvei a vossa salvação. E ele apresenta esse modelo. Qual que é o modelo? Ele mesmo, né? Ou seja, dentro daquela experiência espiritual dele com Cristo, ele mesmo ganhou essa dimensão tão profunda que ele passa disso com uma maneira categórica, né? Então, ele começa lá no capítulo 3, verso 7, não vamos entrar, tudo isso já foi tratado, mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo, uma inversão de valores. Então, ele começa a trabalhar isso de uma maneira extraordinária, né? Então, nós vimos no capítulo 2 aquela questão: desenvolver a vossa salvação, porque Deus é que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Trabalhamos profundamente essa questão. Agora, nós vimos no domingo, agora, né, estudamos com os irmãos ontem, alguns aspectos interessantes no capítulo 4, né, onde ele volta novamente a citar, no verso 9, o que também aprendestes e receber, ó, aprendestes de mim, Paulo, recebestes de mim, Paulo, ouvistes de mim, Paulo, e vistes de mim, isto praticai. Então, foi até o título que o Vitor deu para a mensagem: isto praticai. Então, o foco é esse, ou seja, é a exortação de Paulo. Eu tenho que praticar, mas praticar o quê? É tudo que ele está apresentando por meio do testemunho dele. Então, nós já passamos parte do testemunho e avançamos, como eu disse, que Deus me trouxe um encargo adicional, né? Por isso que entrei aqui no capítulo 4, que não fazia parte da minha programação, e eu ia seguir em direção ao assunto, né, sequencial da fé, graça e fé, né? Então, agora,
entramos no capítulo 4, a partir do verso 10. Esse aspecto impressionante para nós em termos práticos. Paulo vai tratar o que no verso 11? Aprendi viver contente em toda e qualquer situação. Primeiro, é experiencial, tem que aprender. Isso não vem automaticamente. É algo que eu tenho que passar. E tem que passar de que forma? Na situação. Deus vai apresentar situações onde aquilo que eu estou aprendendo vai se tornar realidade para nós. Porque quando eu aprendo, é uma informação teórica que precisa ganhar consistência dentro do meu coração, na minha vida espiritual. Algo que seja sedimentado no meu coração. Então, esse é o ponto que nós trabalhamos no domingo. Só estou repassando até agora. Depois, no verso 12, ele fala: tanto sei estar humilhado como ser honrado em tudo e em todas as circunstâncias, que é a mesma coisa de em toda situação. Na circunstância, já tem experiência. Então, trabalhamos a questão da experiência. Então, ele tem experiência onde? Nas circunstâncias. Novamente. Ou seja, é necessário para nós, e acho que até nós abordamos razoavelmente essas duas questões, né? De aprender em toda e qualquer situação e em tudo, em todas as circunstâncias, já temos experiência. Nós trabalhamos nisso aí. E fechamos isso aí com o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? Aí também trabalhamos esse versículo, né, profundamente. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas, irmãos, aí que entramos no encargo de hoje. Paulo não para aqui. Pode ver que o versículo 14, ele começa de que forma? Todavia, que é a todavia? É uma interligação com o que ele vem tratando. Porque todavia, ou seja, eu passei com tudo isso aqui, e quem me supriu em tudo isso foi o Senhor que me fortalece. E por isso que eu posso vencer. Mas tem uma coisa, irmãos, que vocês precisam saber. Todavia, ele puxa isso. Fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Então, ele vai avançar um pouco mais em relação aos irmãos. Ou seja, embora eu tenha recebido do Senhor em todas essas circunstâncias da minha vida, ganhei experiência e fui suprido por aquele que me fortalece, mas é bom para vocês, é, recebendo isso, ou seja, tendo isso em mente, aquilo que está acontecendo comigo, por isso que ele fala assim, sede meus imitadores, para que vocês também aprendam algo mais que eu tenho para passar para vocês. E ele então vai falar, olha, todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. O que é associar-se? É ser co-participante no quê? Na minha tribulação. Primeiramente, o que é associando? Ele faz menção disso aqui no versículo 10. Olha só o versículo 10. Ele fala assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, vocês, filipenses, renovastes a meu favor, Paulo, que é o alvo aqui, o vosso cuidado. Que cuidado que é esse? É o que ele vai falar a partir do versículo 14. O vosso cuidado para comigo, né? O qual já tinhais antes. Ou seja, isso já estava no coração deles, mas estava faltando o quê? Uma oportunidade para eles manifestarem isso. O que é essa oportunidade? É a mesma coisa de qualquer situação em todas as circunstâncias. Deus levanta uma oportunidade para que aqueles filipenses reagissem naquilo que Deus está demandando deles. Esse é o princípio que Paulo está trabalhando aqui. Então, voltando para o versículo 14. Todavia, fizestes bem associando-me na minha tribulação. Que tribulação? É essa que ele está descrevendo aqui sucintamente, porque ele trabalhou isso em outras epístolas de uma maneira profunda. O quê? Ser humilhado, ser honrado em todas as circunstâncias, já tem experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então, nessa situação, vocês se juntaram a mim, na minha tribulação, no sentido de me suprir nas minhas necessidades e aliviando, né, os meus sofrimentos. Paulo vai tratar disso aqui de uma forma um pouco parecida, né, mas dentro do mesmo princípio, virando a página aqui, Colossenses capítulo 1, verso 24.
Manda até um copo d'água para mim, por favor. Colossenses 1, 24. Se um irmão poderia ler para nós, por favor. Colossenses 1, Agora me 24. regocijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Interessante esse versículo, ó. Regozijo nos meus sofrimentos por vós. Vós quem? Os crentes, no caso lá, Colossenses. Mas é a mesma coisa dos Filipenses. Tá certo? Ó, eu sofro por vós, né? E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, a igreja, que somos todos nós, são os filipenses, são os colossenses e todos os demais crentes, eles fazem parte desse corpo. E Paulo preenche os sofrimentos, não é que estivesse faltando algo do sofrimento de Cristo que não tivesse completado. O sofrimento dele foi pleno. Mas não tem sentido dele, como cooperador, como obreiro, estar disposto a passar o necessário para que os irmãos em Cristo fossem supridos o corpo de Cristo. Por isso que lá acho que em Coríntios, que ele vai falar assim: sofro as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Está vendo? Dores de parto. Então, isso é uma referência para nós. Então, você vai ver, né, nós vamos ver, irmãos, daqui para frente, como isso nos envolve de uma maneira absoluta, como nós temos que ser empáticos com relação ao que significa o corpo, o que o corpo está passando, e este corpo é único. Nós não estamos separados desse corpo, nem os demais separados, então somente que todos fazem parte desse corpo e todos estamos passando pelos mesmos problemas. Lá em 1 acho que 1 Coríntios capítulo 12, né, fala: se um membro sofre, todos sofrem juntamente com ele. Né? Não tem esse aspecto de que nós estamos distantes de um membro do corpo de Cristo, que fazem parte da mesma família, e nós temos ligação orgânica com esses membros. Então, voltando aqui para Filipenses, capítulo 4, agora o versículo 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, olha que interessante, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Ó, dar e receber. Nós vamos trabalhar um pouco essa questão. Dar e receber. Somente os filipenses tinham essa preocupação. As demais igrejas, que ele trabalhava com tantas igrejas, nesse particular, algumas, como a da Caia, da Macedônia, participaram até de oferta, como nós vamos ver o texto lá em 2 Coríntios capítulo 9, a favor dos crentes lá da Judéia. Mas no que se refere aqui, a preocupação com Paulo em particular, no dar e receber, só os filipenses demonstraram isso. E ele continua: nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica, que é uma outra igreja, né, mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Ou seja, ele não estava nem com os filipenses, estava em outra igreja. Mesmo assim, eles estavam preocupados com Paulo. Enviaram duas vezes ajuda para Paulo. Então, Paulo está reconhecendo isso aqui, está destacando isso aqui como algo positivo em relação ao que os filipenses estavam fazendo. E aí que nós precisamos tocar no ponto certo. Porque nós temos que trazer para nós, porque tudo isso não é para os outros, é para nós. Né? Aquilo que diz respeito a nós e por que diz respeito a nós, que é o ponto essencial aqui. Então, nós vamos continuar o texto, verso 16. Porque até para a Tessalônica mandasse, não, já li, né? Mas o que eu não destaquei aqui, não somente uma vez, mas duas, o bastante para atender os meus desejos. É Não, assim que as minhas necessidades. Irmãos, isso é um ponto crucial quando se refere à oferta. Nós precisamos ver o que é que Deus
está demandando de nós em relação ao que eu tenho que alcançar. Porque se nós perdemos de vista o objetivo da oferta, que é trabalhado com detalhe em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, nós podemos nos distrair. Por isso que a gente vê as distorções, por exemplo, no sistema religioso, né? Que tem um levantamento, muitas vezes, dependendo do tamanho da igreja ou da denominação, absurdamente grande, e tem preocupações muito mais variadas, né? Do que atender a necessidade, o objetivo precípuo da oferta, que é suprir a necessidade dos santos, não é o nosso assunto hoje, né? Mas e atender às necessidades daquele que vive exclusivamente para o Evangelho. São os dois principais e únicos objetivos. Claro que tem objetivos secundários que não são nem mencionados, né? Se você reúne, aí você está num local ali, tem que pagar alguém para limpar o local, etc, etc, etc. Tem coisas, mas são acessórias, né? Mas o que acaba acontecendo? Focando de forma desvirtuada, né, no levantamento de recursos financeiros, e aí a gente vê, né, pastores se enriquecendo, trazendo um dano para o testemunho de Cristo, né? Mansão, tem mansão para lá, mansão para cá, não sei o quê, coisas absolutamente absurdas em relação ao contexto do que Deus exige quanto à questão da oferta. Mas vamos continuar. No versículo 17, irmãos, está a essência do que Paulo está tratando aqui. Aí é o ponto que nós temos que nos deter. Verso 17. Não que eu procure donativo, ou seja, eu não estou preocupado com o que vocês estão me ofertando. Mas o que realmente me interessa, olha só, é o fruto que aumente o vosso crédito. Esse é o ponto essencial. Não é? Lembra quando nós trabalhamos? Por que que se ofertava para Deus? Provavelmente porque Deus estava com fome e precisava de carne para comer. Lembra quando nós trabalhamos isso? É evidente que não, nós vimos isso fartamente. Vocês acham, Salmo 50, por exemplo, você acha que eu preciso disso? Não, tudo é meu. O que eu quero é o coração de vocês. Aqui é a mesma coisa. Não é oferta em si. Não é oferta em si, é o coração, que aumente o vosso crédito. Nós vamos nos deter aqui, porque eu vou aprofundar um pouco mais nesse versículo 17 daqui a pouco. Nós vamos voltar um pouco para trás para considerar o que está do versículo 14 até o versículo 16, usando outro contexto para a gente trabalhar essa questão aqui do envolvimento dos filipenses com relação à oferta. Vamos lá agora para 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 e 7. Versos 6 e 7. Assim diz. E isto afirmo, porque, parando um pouco, precisa entender o contexto. O versículo 1 do capítulo... o capítulo 8 já está tratando da questão de ofertas, tá? Não é o nosso assunto aqui, mas só vou destacar o versículo 1 do capítulo 9. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-os. Então, ele está esgotando esse assunto no capítulo 8 e capítulo 9. Nós só vamos destacar alguns princípios aqui para nos auxiliar naquilo que a gente está vendo em Filipenses. Verso 6, então. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Evidente que aqui está se estabelecendo um princípio, né? E aí esse princípio aqui é espiritual. É óbvio que não está tratando aqui de lavoura, né? Está tratando de coisas espirituais. Então, o princípio aqui é assim, o que eu semeio espiritualmente é o que vai resultar a minha colheita espiritual. Algum irmão leia para nós capítulo 6 de Gálatas, verso 7 e 8. É o mesmo princípio, né? Capítulo 6 de Gálatas, versículos 7 e 8.
Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Bom, o princípio da semeadura está aqui, né, também apresentado. E é óbvio para nós que eu vou colher aquilo que semeio. Agora, a questão é que tipo de semeadura que está tratando aqui. Só tem, assim como na Bíblia, só duas alternativas em relação a tudo: crer, rejeitar, é, é, duas estradas, dois senhores, e assim sucessivamente, né? Ou eu estou de um lado ou estou do outro lado, né? Sempre assim. E aqui é o princípio da semeadura, ele só pode ser feito de duas maneiras. Ou eu estou semeando para Deus, ou estou semeando para mim mesmo. Portanto, para a carne, portanto, terrenalmente. Se é para Deus, é celestial. Tem em vista o reino dos céus, como nós vamos ver hoje essa questão também. Então, o, o resultado, verso 8: porque o que semeia para a sua própria carne, para si mesmo colherá corrupção, que é condenação. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Esse é o resultado. Voltando para 2 Coríntios, capítulo 9. Agora, vamos ver alguns textos em relação... não, o verso 7 agora. O 6 já trabalhamos. O 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Por quê? Porque Deus está preocupado com o coração. Porque se não for com o coração, é perda daquilo que se ofertou e entristece Deus. Eu perco dos dois lados, né? Então, não há como, por isso que volta lá para que nós estamos estudando em Efésios, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a obra do homem nunca interessou para Deus, inclusive no que tange a questão da oferta, né? E aqui então ele vai dizer: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, ou compungido a isso, porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu vou pegar alguns exemplos do Antigo Testamento, que é dentro da lei, que há uma exigência de reação do homem para a obediência daquilo que se estabelecia. Nós já vamos ver um princípio que está definido aqui, na nova aliança de uma maneira muito clara, né? Vamos lá para Êxodo. Vamos pegar alguns textos aqui. Êxodo capítulo 25. Versículo 1 e 2. Um irmão que queira ler, por favor, rapidamente, né? Senão a gente perde tempo. Versículo 1 e 2. Vou eu ler. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. E para que isso aqui? É oferta para o tabernáculo. Temos que entender o que representa o tabernáculo. Representa a casa de Deus, cuja casa sois vós. Hebreus 3:6. Quando nós estamos tendo em vista a questão da oferta, está se referindo à família de Deus, ao corpo de Cristo, à casa de Deus. Tá? E quando fala em casa de Deus, não tem nada que ver com o templo, né? Isso é o primário para nós, né? Para todos nós. Então, veja bem, tragam, né, oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Interessante. Dele recebereis a minha oferta. De quem? Aquele que tem um coração movido para essa finalidade. Isso dentro da lei, irmãos. Impressionante essa questão. Agora, capítulo 35. Estou pegando, né, selecionando, evidentemente, aqui alguns versículos para a gente pontuar essa questão. Quis recorrer aqui à antiga aliança,
exatamente por essa característica própria da antiga aliança. Versículo 35, versículo 4 e 5. Diz assim: Disse Disse mais mais. Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai de tudo que tens uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente atrará para a oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. Mais uma vez, de coração disposto voluntariamente. Agora vamos ver um pouquinho mais para frente, tudo dentro do mesmo contexto. Êxodo 36, do versículo 2 a 7, eu vou ler aqui para pontuar algumas coisas nesses versículos aqui. 36, a partir do verso 2. Moisés, está faltando um texto aqui. Espera aí, irmãos. Eu acho que esse texto também trata, mas está faltando um texto, mas eu vou ler aqui. Vamos ver se o Senhor me faz recordar o texto que está me fugindo aqui. A partir do versículo 2. Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e a todo homem hábil, cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para obra do serviço do santuário, para fazê-la. Ó. Todos os filhos de Israel haviam trazido para fazê-la. E ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário. E disseram a Moisés, esse texto mesmo aqui, e disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então Moisés ordenou, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Olha só a que ponto que chegou. A voluntariedade era tamanha de que extrapolou a necessidade, não precisam trazer mais. Né? Ou seja, interrompeu. Então, o que eu quero destacar aqui? Desde sempre, para Deus, o coração voluntário e espontâneo é o que está agradando a Ele, mesmo dentro do contexto da lei. Vamos voltar para 2 Coríntios, capítulo 2. Versículo 8 e 9 agora. 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8 e 9. Vai dizer assim: Deus pode fazer-vos abundar, ó, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Absolutamente claríssimo o texto. Quem nos supre nesse aspecto é o próprio Senhor, que abunda em toda graça, capacitando-nos para esse mistério. Então, vamos completar isso aqui com outros textos, irmãos. Romanos, capítulo 15, versículo 25 a 27. Romanos 15, 25 a 27. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Caía levantar uma oferta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém.
Sempre lembrando, irmãos, a questão dos santos que vivem em Jerusalém são aqueles santos que estão sofrendo perseguições por causa da expansão da igreja, especialmente depois da morte de Estevão, que eles foram dispersos por toda a região, porque havia uma perseguição feroz em cima deles. Então, essas pessoas que já eram pobres, eles ficaram mais debilitadas ainda nessas questões. Então, os crentes de várias regiões estão contribuindo com isso por causa da razão que está no versículo seguinte. Isto lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devemos também servi-los com os bens materiais. Então, estabelece aqui um outro princípio. Ou seja, eu sou agraciado por Deus, de que forma? Especialmente espiritualmente. E claro que materialmente também. Mas, em ambos os casos, eu devo retribuir em função das bênçãos espirituais que me alcançou, né? Ou que me alcançou. No caso deles, os judeus deviam ser ajudados, porque por intermédio dos judeus que os gentios foram alcançados. E não seria nada absolutamente extraordinário que eles participassem com essa demanda material daqueles que trouxeram para eles bênçãos espirituais. Agora, trazendo para nós, irmãos, nós na igreja estamos sendo beneficiados espiritualmente de forma tão abundante. Qualquer coisa comparada com isso sempre é pouco demais. Por causa da inversão de valores, porque para mim era lucro, considerei como perda, porque Paulo tem essa perspectiva celestial, porque o foco dele é a pátria celestial, como nós vamos ver, se Deus permitir chegarmos até lá, o que trata dessas questões. Vamos para um outro texto, Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 17. Tiago, dentro daquela característica, né, que muitas vezes uma boa parte dos cristãos não compreendem a abordagem de Tiago, mas é a mesma do apóstolo Paulo, ele vai dizer, no capítulo 2, versículo 14 até o 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Irmãos, dizer que tem fé é fácil. Todos nós, de alguma forma, né, professamos que cremos em Cristo, cremos em Deus, cremos nisso, 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 nisso. Mas o que está faltando para nós é aquilo que Paulo abordou lá no capítulo 4 e que nós tratamos ontem, a questão das circunstâncias. Aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância, aprender na situação, para ter o benefício espiritual que Deus deseja alcançar no meu coração. Porque qualquer outra coisa é vã, né? É vã, como nós vamos ver alguns aspectos posteriormente, tudo completando isso aí. Ó, ele diz que tem fé, mas se não tiver obras, e quando se fala obras, irmão, não está tratando daquela obra, né? Que não de obras para que ninguém se glorie. Essa é a obra da carne. Nós estamos falando da obra que é feita em Cristo, né? E já trabalhamos também profundamente essa questão. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver encarecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre, um irmão, irmã, faz parte do corpo de Cristo. Nós estamos convivendo com essas pessoas. Elas estão numa situação precária e nós estamos convivendo. Faz parte do meu corpo, porque eu faço parte do corpo de Cristo. E eu sou insensível, né? Como a questão lá, se o marido ama a mulher, tem que cuidar bem dela, porque como que ele pode maltratar o próprio corpo, sendo que a esposa se tornou um só corpo com ela? Então, ele não está entendendo o princípio espiritual quando ele não sabe lidar com a esposa. E a esposa com o marido, né? Muito mais o cabeça da casa. É o mesmo princípio. Ou seja, nós não podemos ver pessoas, não, essa é uma pessoa carente, essa é uma pessoa não carente. Não, nós temos que ver o corpo de Cristo. E como eu estou inserido nesse corpo e como essas pessoas estão inseridas nesse corpo e quem que é o cabeça desse corpo e o que representa a harmonização, a codependência, né?
entre os membros desse corpo. O fato deles serem carentes não muda a condição deles pelo fato de eu estar sendo super abençoado materialmente pelo Senhor. Se eu estou sendo super abençoado materialmente, é para atender a demanda daquele que tem carência. Essa é a razão. Ou será que o que eu recebo é para mim mesmo? Né? A gente sabe que não é. Então, ele vai dizer: está carecido de roupa, necessidade do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, fica evidenciado o que? A oferta em si? Não. O coração, a minha percepção espiritual em relação à realidade que nós estamos inseridos. É esse que é o ponto, né? Agora, eu quero tratar um aspecto paralelo a isso, porque, olha, Paulo é extraordinário na abordagem dele. Paulo é muito coerente naquilo que ele apresenta. E ele é absolutamente equilibrado em todas as coisas. Então, ele vai trabalhar isso quase que em oposição que ele está ensinando. Ele vai trabalhar isso em alguns textos. Vamos ver alguns. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Rapidamente, alguns versículos aqui. O tempo já está avançando. Daí o Vitor se vira aí para dividir o estudo em dois, não, Vitor? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 7. Eu vou tirar aqui do contexto mais amplo, mas só para focar nesse ponto mais interessante para nós. Verso 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Ele pode fazer isso. Eu não sei se nós vamos abordar 1 Coríntios capítulo 9, se eu... tem, eu anotei aqui, para a gente ver. Ele vai tratar disso lá também. Exigir a manutenção dele como cooperador de Cristo e que vive exclusivamente para isso. Ele abriu mão de todas as coisas. Mas olha o que ele coloca. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Olha que dimensão Paulo está. E isso é para nós sermos imitadores dele. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Olha como é que ele apresenta isso aqui. Ou seja, eu posso exigir de vocês a minha manutenção, mas eu não faço isso. Pelo contrário, eu trabalho dia e noite para que eu não viva à custa de vocês. Porque ele tem uma percepção muito mais abrangente do que a maioria dos outros cristãos. Que quando dependem dos outros, não estão errando, mas ele vai além. Então, ele é um perfeito modelo para nós, porque ele vai além daquilo que é exigido, né? Aleluia. Outro texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 12. Vou fazer uma leitura rápida aqui, por causa do texto meio longo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis. Olha só, do que ele está tratando, irmãos. Vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição de que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos. Olha, mãe. Visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de dia e de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito,
mas por termos em vista oferecer-vos exemplo. Dá para entender porque Paulo se põe na posição de exemplo? Serem meus imitadores? Em nós, não é só nessa área, né? Essa é uma área da vida dele, né? Em tudo, né? Ele é modelo. Em nós mesmos para nos imitar. Seria como ele repete isso, irmãos? É impressionante. Agora, será que ele está sendo presunçoso, vangloriando-se? Não, nada disso. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intromete na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Irmãos, não é o nosso assunto, mas lá em Timóteo, por exemplo, eles vão trabalhar a questão da oferta. Então, por exemplo, quando trata das viúvas, quem que eram as viúvas naquela época? Eram aquelas pessoas mais frágeis, porque naquela época, quando se perdia o marido, não é como hoje, perdeu o marido, né? Tem esposa que não vê a hora do marido morrer para ficar com a pensão, né? Naquela época não tinha essa questão, né? Ou seja, morreu o marido, ela ficava sozinha. Então, se ela não tivesse quem cuidar, ela morria, ia morrer, né, à míngua. Então, tinha que ser cuidado. Mas o que que tem lá em Timóteo? Nós não vamos entrar porque não é nosso foco hoje. Mas o que que fala lá? Olha, cuide somente das que são verdadeiramente viúvas. Ele trata lá. O que que é verdadeiramente viúva? Quer dizer que tem a falsa viúva e a verdadeira viúva? Não. Sabe quem que é a verdadeira viúva? Aquela que não tem, por exemplo, aquela viúva que tem filhos que trabalham, que tem netos, que tem isso, tem suporte, esses têm que cuidar da viúva. Agora, aqueles que não têm ninguém, essa é a verdadeira viúva que tem que ser concentrada no ajuda. Para quê? Ele fala para que não fique sobrecarregada a igreja. Por quê? Para canalizar o recurso em direção daquele que de fato necessita mais abundantemente essa ajuda. Certo? Vamos passar para um outro ponto. Agora vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 9, novamente. Nós vamos e voltamos lá. 2 Coríntios, capítulo 9, agora o versículo 10. Ora, novamente, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da justiça. Entendeu? Multiplicará os frutos da justiça. Por quê? Dar semente para quem semeia, o que essa pessoa está semeando? A palavra de Deus. É evidente que não está semeando arroz, feijão, né? Não é isso aí. Está semeando a palavra de Deus, as coisas espirituais. Está envolvido com o reino de Deus. Quando ela é suprida, o que vai acontecer? Vai multiplicar a colheita e eu faço parte dos frutos da justiça. Né? Vamos pegar como exemplo qual o nosso encargo em relação à aldeia. O que nós estamos vendo lá? Ajudar um irmão? Não. Ali está sendo lançada uma base espiritual de multiplicação. A partir daqui uns dias, vai estar reunido 40 irmãos indígenas para receber treinamento para missões e evangelização. Percebe Aleluia. que isso é importante? É a multiplicação que está tratando aqui, que está falando lá de Filipenses, que nós vamos retomar para lá. Mas, rapidamente, vamos passar para 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Versículo... O texto é longo, irmãos, eu vou ter que cortar aqui. Eu vou pegar a partir do versículo 11. Que diz assim, e vou fazer uma leitura rápida. Os irmãos perdoem, mas fiquem atentos para pegar o texto, evidentemente. Posteriormente, os irmãos têm que trabalhar no texto, né, para aprofundar. Verso 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, está vendo? Ó? Coisas espirituais. Será muito recolher de vós bens materiais?
Se outros participam desse direito sobre vós, ou seja, dos bens materiais, não o temos nós em maior medida. Por quê? Aí é a questão da concepção, do conceito. O que é importante? Coisa material? Porque nós temos facilidade, não temos? Como é que é assim? O Vitor me convidou para comer picanha na casa dele, né? Aí eu vou, tá certo? Aí o Vitor fica na expectativa, né, de que eu ofereça alguma coisa aqui semelhante ou melhor, né? Então, ou seja, uma troca, né, por exemplo, de convívio, né, naquilo que traz um benefício. Aí eu estou dizendo, irmãos, que lamentavelmente no meio cristão hoje há um aspecto do chamado evangelho social, onde a comunhão em torno de coisas saudáveis, né, porque está entre os irmãos, né, acabam abafando o foco espiritual. Esse que é o ponto. Continuando, na sequência, né, o verso 12 ainda continua aqui. Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Irmãos, o foco é o Evangelho de Cristo, é o reino dos céus. Eu preciso entender, inclusive, quando devo ofertar, quando não. Eu falei muito nisso no encargo de ofertar, eu trouxe prejuízo. Não tenho tempo para testemunhar sobre isso agora. Em outra oportunidade, até mostro para ilustrar. Então, nós precisamos ter discernimento espiritual para poder ter sabedoria para lidar com essa questão, para não oferecer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Verso 13: Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam, e quem serve o altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. É um princípio e uma ordem isso, que tem que ser obedecida. Mas vejamos a sequência. Eu, porém, não tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes de que alguém me anule esta graça, essa glória. Se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Ó, né, Genaro? Vamos trabalhar a questão do galardão. Né? Tenho galardão, mas se constrangido, ou seja, algo que eu faço por obrigação, é então a responsabilidade de dispenseiro. O que é o dispenseiro? Que está recebendo algo pelo trabalho que ele está fazendo. Certo? Que me está confiada. Nesse caso, qual o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Eu não estou preocupado com o direito que eu tenho em razão daquilo que eu faço. Eu estou preocupado com o foco de Deus para o qual ele me chamou. Ou seja, porque ele está seguro que ele tudo pode naquele que fortalece. Quem é o supridor é Deus. Ele está seguro disso e ele não está preocupado se ele vai receber ou não vai receber, porque o foco dele é absolutamente voltado para Deus. É fácil? Não é fácil, mas tem que estar num nível espiritual que Deus deseja para chegar nesse ponto. E Deus vai valorizar, porque Deus é fiel, né? Aí a gente lembra lá do Salmo 37, né? Fui moço, agora sou velho, mas jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, né? Serve de base para nós. Vamos passar agora, voltar lá para Filipenses, irmãos. Preciso terminar, falta pouquíssimo tempo, não dos 40 minutos, né? De uma hora já. Filipenses, capítulo 4, verso 17. 4, 17. Esse versículo aqui é impressionante, irmãos, porque aqui está o foco da nossa comunhão. O que realmente me interessa, né, é o fruto que aumente o vosso crédito. Crédito com quem? Será que os irmãos vão ficar com crédito junto ao apóstolo Paulo?
Não, é o crédito de Deus. A versão aqui, ó, é interessante. Eu vou ter que trabalhar com os irmãos um pouquinho aqui para os irmãos ganharem mais profundamente o que esse texto está dizendo. Primeiramente, é assim: o vosso crédito, na versão texto recepto, King James e literal, é assim: crédito, que aumente o crédito na vossa conta. Na vossa conta. Então, aquilo que eu faço, o que está relacionado a isso aqui? Está relacionado com o galardão. Ou seja, aquilo que eu faço, isso está sendo contabilizado por Deus, que sabe todas as coisas. Nenhum homem pode julgar o outro homem em relação a qualquer coisa, e nem tampouco, né, nesse sentido aqui. Agora, é interessante, irmãos, aprofundar um pouco aqui, porque, olha, primeiramente, o verbo aumente aqui está no particípio presente. Então, é assim: o fruto que está aumentando a vossa conta. É, é, é o crédito da vossa... Está aumentando o crédito da vossa conta. Ou seja, é uma conta poupança aqui que vai produzir, né, algo que vai trazer o resultado, o benefício espiritual para aquele que é dono dessa conta. Vamos colocar dessa forma. Um aspecto interessante aqui, irmãos, eu fiquei surpreso quando eu fui ver o que é a palavra crédito. A palavra crédito, sabe qual que é a palavra aqui no grego, irmãos? Logos. Logos, que é a mesma palavra, no princípio era o verbo, que é logos, que é palavra. Interessante, mas espera aí. Mas não faz sentido aqui dentro do versículo. Mas veja bem a interligação que vai se processar nesse texto aqui. Muito bom. A palavra logos aparece no Novo Testamento 312 vezes, como 312 vezes. Só 6 vezes aparece como conta, que nós vamos mostrar os versículos para os irmãos. As demais é palavra mesmo, é logos como verbo. Agora, que relação que tem conta com o verbo, com palavra? Então, vamos ver os textos para os irmãos irem percebendo a questão. Por exemplo, Romanos capítulo 12, verso 1 fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou serviço racional. Eu estou prestando um serviço racional. Qual que é a palavra racional? Lógico. Qual que é a origem da palavra lógico? Logos. Ou seja, que significa o que procede da razão. Lógico. Ou seja, aquilo que faz sentido. Então, quando eu estou procedendo dessa forma, algo que estou fazendo racionalmente. E eu faço decorrente da palavra que eu estou recebendo. E é o que gera convicção, como nós estudamos profundamente em Colossenses. Está gerando a convicção, está gerando em mim. É a semente que é lançada no coração que vai produzir o fruto. É a palavra que produz o fruto. E eu reajo por causa da palavra que foi conquistar o meu coração. Agora, vamos ver, então, a questão de como palavra. Vamos ver alguns textos rapidamente aqui. Romanos, capítulo 14, verso 12. Enquanto eu tomo água aqui, um irmão, por favor, leia para nós. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, dará contas, essa palavra aqui é logos, é a mesma palavra. Dará contas de si mesmo a Deus. Conta do quê? Da sua carteira de poupança, né? É o crédito que está, né, que está sendo lançado na conta, na vossa conta, como o texto aqui está falando. Aumente o vosso crédito, está aumentando, para ser presente, o vosso crédito, né? Então, aí o que que vai acontecer, né? No verso 10 vai falar: pois todos compareceremos, né, perante o tribunal de Cristo. E verso 12: assim, pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Outro texto, Mateus 12, 36. Um outro irmão leia para nós, por favor. 12, 36. Mateus 12, 36.
Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens dizerem, há de dar conta no dia do juízo. Está vendo? Ah, de dar conta. É a mesma palavra. Dar conta do quê? Daquilo que foi lançado a crédito na minha conta para com Deus. Vai ter que dar conta. Como é que está a tua conta? Está zerada, né? Ou seja, então esse aspecto é o que dá esse sentido aqui. Mas interessante aqui esse versículo que fala assim, ó, de toda palavra. Tá vendo, ó, o falar. A palavra aqui é o que expressa, ó, a boca, né, fala o que o coração está cheio, o verso 34 fala. Então, se o meu falar está edificando ou está trazendo algum prejuízo espiritual. E disso tudo eu vou dar conta, né? A ligação com a questão da palavra. Então, vamos passar, irmãos, agora, Irmão, isso é rapidamente. só no, esse tem o princípio de semear, né? Semear pouco, semear muito, né? Sim, sim, exatamente. É, nesse sentido, né? Então, bom, ó, agora, para fechar, irmãos, rapidamente, tem poucos minutos aqui, eu quero concluir. O versículo 18 e 19, eu vou ler para os irmãos aqui, de Filipenses, capítulo 4, agora o versículo 18 e 19, que diz assim: Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Paulo está falando. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte com um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Está vendo? É sacrifício aceitável. Não sei se os irmãos lembram um texto que nós trabalhamos, os irmãos não precisam abrir, só prestem atenção na leitura, que nós trabalhamos Hebreus capítulo 13, verso 15 e 16. Recentemente usamos, então só atentem para o versículo. Está registrado aí. Hebreus 13, 15 e 16. Por meio de Jesus, ó, você lembra o que está falando aqui, ó, sacrifício, né? Filipenses, né? 3:18, 4:18. Como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Aqui o verso 13 e 15 de Hebreus. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, de gratidão, de reconhecimento, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. É a questão do sacrifício que está sendo falado aqui em Filipenses 4:18. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Cada uma de vossas necessidades. Irmãos, eu preciso ocupar mais um tempinho para fechar isso aqui, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 6, uma leitura rápida, mas é importantíssimo a gente ligar esses textos com aquilo que a gente está vendo. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo. Vou ter que pular aqui alguns versículos que eu tinha anotado aqui, mas eu vou diretamente para o versículo 6. Que 1 Timóteo 6, 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, que é viver fielmente para Deus, com contentamento. Por que que ele está falando que grande fonte de lucro é viver fielmente para Cristo? Sabe por quê? Por causa do versículo 5, que fala assim, na parte final, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Para muitos, ser religioso, fazer parte da igreja de Deus, é fonte de lucro. Nós não estamos falando nada estranho a nós. Paulo, já naquela época, está rebatendo isso, né? Ele está falando, não, é viver fielmente a Cristo com contentamento. Agora, rapidamente, a partir do verso 7.
porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, né? Não é estejamos conformados, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, tá vendo? Ó, o problema não está na riqueza, é querer ficar rico. Faz disso foco, a razão de existência, né? Precisa deixar claro, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro, o amor ao dinheiro, é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça desviaram-se da fé. A si mesmos se atormentaram com muitas dores. Aí, vamos pular para o verso 17. Ele vai dizer assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para a nossa alegria, para o nosso prazer. Que praticam o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de, o propósito de tudo isso, se apoderarem da verdadeira vida. Então, concluindo, irmãos, essa comunhão, vamos ler 3 textos. Lucas, capítulo 12, eu vou ter que abreviar para os irmãos, para nós ganharmos o tempo. Lucas, porque é um texto muito, muito conhecido, vou pegar só o ponto que nos interessa. Lucas 12, a partir do versículo 13, que é aquele homem, né, que era muito rico, seus campos produziu muito, né? Aí, então, ele no verso 17 diz assim: e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, né? Ó, que eu farei, pois eu tenho, né, não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: eu farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Percebe que está concentrado nele toda essa questão? Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te, ou divirta-se, ou viva a vida, né? Isso aqui corresponde com 1 Coríntios, capítulo 10, verso 7, né? Que diz assim: não vos façais, pois, idólatras, como o povo lá no deserto. Que o povo se assentou para comer, beber e levantou para se divertir. É pura idolatria. Quando Cristo voltar, vai ser como? Como os dias de Noé e Sodoma, que comiam, bebiam, casavam, andavam em casamento, compravam, vendiam isso, e não deram conta do que estava acontecendo ao redor deles. E veio plena destruição, tanto no caso de Sodoma quanto no caso de Noé. Né? Verso 20: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Outro texto, Salmo 139, também bastante conhecido, mas nunca é demais repetir a palavra de Deus. Verso 4. Não sei se é esse aqui, não é esse, acho que é o Salmo 39. É o Salmo 39, não 139. Verso 4 a 7. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Essa é uma boa oração, viu, irmãos? Que a gente poderia fazer. E nós não nos preocupamos muito com esse aspecto, não. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade.
Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Eu concluo aqui, irmãos, perdoe, né, me estender tanto assim, mas deixo o encargo para o Vitor na sua habilidade de trabalhar a divisão dessa comunhão em duas partes, eu acho que fica bom. Amém. Passo a palavra aí para os irmãos para compartilhar.